É isso aí, minha gente, com mais um vídeo diretamente do canal do Modesto Neto, sem meias palavras, conversa fiada ou enrolação, vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. E hoje vou falar de um trecho de um vídeo do depoimento de Jair Messias Bolsonaro, ocorrido recentemente no Superior Tribunal Federal, onde ele responde a processo por tentativa do golpe ocorrido no dia 8 de janeiro de 2023, e isso evidentemente já vem de outras datas. Isso já vem sendo articulado bem antes dessa data limite onde ocorreram aquelas bagunças nas sedes dos três poderes. Vamos, pois, ao vídeo em que pessoas, às vezes, que se dizem os bambãs, que se dizem os tais, os machões, que são capazes de tudo, mas na hora do pega pra capar, miam como gatinhos, ou ficam mansinhos, ou ficam recolhidos à sua insignificância, como um cachorrinho pé duro qualquer. Vamos, pois, ao vídeo em reação. Vamos lá! Vossa Excelência, eu sou o ministro Fux, do Supremo Supremo, não me viu desrespeitar uma só ordem do senhor, não me viu em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das quatro linhas o tempo todo. Eu leio um outro trecho aqui, com 1 hora, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin. O cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaremos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício não, senhor ministro. Tanto é que era uma... Veja o quão bravateiro era Bolsonaro para acusar ministros, duvidar das eleições, da lisura, acusando que houve fraude, e na hora H, na hora em que realmente foi comprovado que ele disse que determinados ministros levaram milhões e milhões de reais para fraudar as eleições, e até mesmo o Alexandre de Moraes, que o está inquirindo, ele realmente se comporta como um gatinho, se mantém na base do pianinho e responde mansamente, como que está ali completamente dominada, completamente comportada como um menino numa escola em que se dá um pirulito e ela passa a se comportar. Será que Bolsonaro poderia agir com as mesmas bravatas que sempre agiu durante toda a sua vida diante de um ministro, diante do Superior Tribunal Federal? Vamos seguir com o vídeo. Para não ser gravada, o desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros três ocupantes, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores três. E poderia até você perguntar, por que não passou a faixa? Ele me submeteu a maior vaia da história do Brasil. Sabe concordar comigo? Eu me submeteu a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Então, não sei que o senhor ia perguntar. Mas seria uma explicação, porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque eu submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática.
para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, foi várias vezes no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor disse? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu só queria saber se existe minuta do bem para justamente se tramar um golpe, se decretar uma intervenção militar e justamente tomar o poder da maneira como Bolsonaro queria tomar para se tornar um ditador. Tive o lado da Constituição. Então eu refuto qualquer possibilidades de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Mas essa minuta, esse documento que o senhor conversou com eles, continha o quê? Não conversei sobre essa minuta, foi bater um papo lá apenas. Teve um padre presente também, não lembro o nome dele. Era comum padre, pastores ir orar lá na Alvorada, certo? Sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de Guarani. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste. Eu só queria saber o que realmente valeu colocar as cores da bandeira nacional, essas questões de orações, o que tinha isso a ver com as liberdades democráticas quando eles estavam ali tramando justamente o golpe que queriam aplicar no Brasil. Pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar as imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino. Veja aí, isso aí fez com que os bolsonaristas ficassem pé da vida em Bolsonaro em 2026 oferecer a vice ao Alexandre de Moraes, até porque ele se encontra inelegível. Como é que ele pode indicar vice para disputar as eleições de 2026? Só sendo realmente piada ou então zoeira do próprio Bolsonaro. Meu ministro, desculpa aqui. O melhor de mim, sofri muito, minha família. E o trata até de meu ministro, diferentemente daqueles comícios azedos, daqueles comícios inflamados que fez lá atrás em dias comemorativos do 7 de setembro em 2021, 2022 talvez. Quem não se lembra desses momentos? Quem não se lembra desses ataques ao ministro Alexandre de Moraes? Sofreu muito. Eu imagino o que é trabalhar de domingo a domingo, raramente uma folga lá para o Guarujá para dar uma volta de jet ski. Ou seja, fizemos a nossa parte, demos tudo de mim. Se não fosse a campanha de Pix que eu não fiz, eu não saberia como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais e a gente gasta. Veja aí que o seu gado chegou a depositar em seu Pix 18 milhões de reais. E ele faz questão de se ufanar de dizer isso em público, de dizer isso lá no Supremo Tribunal Federal diante do meu ministro. Minha gente. Não pode trabalhar de graça. Então, se eu for, não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu queria mais dinheiro do que eu criança esperando.
A ajuda ao filho lá nos Estados Unidos é para justamente financiar sanções, retaliações dos americanos ao Brasil. É essa a intenção, mas pelo visto não vai ter boquinha de forma alguma. Inclusive, né? Senão o pessoal gosta da gente. Mas eu, senhor ministro, do coração, fiz e dei o melhor de mim na presidência, mesmo. Será, Bolsonaro, que você, com tudo que fez contra parcela da população brasileira, você quis dar realmente o melhor de você? Se o que você fez foi o melhor que você tinha, então já sei que a nossa população está realmente perdida, especialmente o seu gado, o seu rebanho que o segue sem questionar. Mas será que o seu rebanho, o seu gado, gostou desse seu depoimento junto ao Xandão, o mimando, todo pianinho, todo gatinho, diferente daquele super-herói das histórias em quadrinhos? Será que a sua gadaiada gostou disso? Não esperando se eleger presidente. Então agir dessa maneira. Agora, por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci o pior. Se eu torci o pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez para minha figura o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia, né, Veja que ele chama o pessoal que estava lá em frente aos quartéis de malucos. E aí, gadaiada? Vocês realmente são malucos mesmo, porque rezar para pneus, tentar se comunicar com alienígenas através de celulares, só sendo realmente malucos de verdade. E isso o próprio Bolsonaro confirma em seu depoimento. De AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpe, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Doutor Procurador. Agora, quem te viu, quem te vê, hein, Bolsonaro pianinho? o senhor não se recorda da data, mas o senhor se recorda dessa reunião com o ministro Paulo, então ministro Paulo Sérgio, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier? Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reunião para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando, nem mesmo de parar, sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então teve assunto, teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Alfredo Gomes, talvez foi nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das quatro linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, agir dentro da Constituição, coisíssima nenhuma. Essa tal de 4 linhas, isso foi uma invencionice de um jurista aloprado, que até tem um certo nome no mundo jurídico, mas com essa, caro jurista, você deu uma melada de lascar. É esta a realidade. Você foi mal nessa, viu? Camarada jurista, se é que realmente se pode reconhecer que você é realmente um jurista de verdade. Que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. É a segunda vez que o senhor fala isso, que eu acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, isso? Sim, senhor.
Essa é a minha última pergunta, senhor ministro. O senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa que você Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas da multa, então. Exato. Não do mérito. Não, de tudo. Senhor ministro relator, exatamente essa era a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão do judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha. Fizemos a mesma academia. Fizemos as mesmas escolas de aperfeiçoamento. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha clima para convidar ninguém para discutir qualquer assunto. Sobrou a eles, né? Até como um desabafo ali, não entre nós, eu para com eles. Vossa Excelência, eu sou o ministro Fux, aqui do Supremo, não. Pelo que eu sei, nessas circunstâncias, quando Bolsonaro, que sempre foi um contumaz conspirador, sempre foi reconhecidamente um golpista de carteirinha, apoiou o golpe militar de 64, embora sequer tenha participado ativamente, mas sempre foi um golpista em toda a sua vida pública, em toda a sua vida parlamentar. E, na realidade, todas essas reuniões, especialmente com militares, era com a finalidade de conspirar, de planejar a melhor forma ou a pior de se aplicar um golpe na democracia brasileira e não reconhecer o resultado das eleições que justamente elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É esta a verdade, é esta a realidade que ele não quer aceitar de forma alguma. E por isso mesmo, talvez na cadeia ele possa refletir mais. Vamos, pois, aos meus comentários e considerações finais. Pois é, minha gente, às vezes na vida existem muitas pessoas que buscam demonstrar serem valentões, serem machões, serem aqueles heróis de histórias em quadrinhos, mas quando se vai realmente para o que da questão, a gente vê que essas pessoas não são absolutamente de nada. Fala, não me diga! De nada realmente tem de bravateiros, de valentões, de leões, de heróis de histórias em quadrinhos. Nada disso na realidade são, principalmente quando estão diante de uma autoridade como da magnitude de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um magistrado, e por aí realmente a gente vem a perceber quem realmente é a pessoa, como o próprio Bolsonaro, diante de Alexandre de Moraes, se humilhou, se comportou como um gatinho mansinho, como quem está miando, pedindo perdão, pedindo um passamão, ou então agindo de pianinho, Bem louco! mansamente, pacificamente, querendo justamente ter a atenção, ter o perdão nesse processo ao qual responde por tentativa de golpe de Estado em nosso país para justamente acabar com o Estado democrático de direito, com a nossa democracia e implantar uma ditadura, tendo ele assentado no banco da presidência como um ditador do Brasil. E isso, minha gente, não cola mais de forma alguma. Veja o comportamento deplorável de Bolsonaro nessa audiência diante de Alexandre de Moraes, e por isso mesmo os seus partidários,
os seus seguidores estão pé da vida com esse comportamento dele, imaginando que ele ia ser o mesmo bravateiro que sempre foi quando estava com o microfone na mão, falando em eventos do 7 de setembro ou em eventos públicos pela denominada anistia ou outro factoide qualquer. Então Bolsonaro teve que baixar a cabeça diante de um juiz da Suprema Corte Brasileira. Se fudeu. E isso, minha gente, o pessoal, a gadaiada que segue ele de forma cega, realmente ficou pé da vida, reagiu a essa atitude dele de chegar a um determinado momento de convidar até o Xandão para ser o seu candidato a vice-presidente nas eleições de 2026, quando sabidamente ele está inelegível, e até o tratá-lo de meu ministro. Veja que humilhação Bolsonaro se submeteu. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta! Tinha que agir formalmente dessa maneira, porque se fosse agir com bravata, ali mesmo ele teria sido preso e talvez, quem sabe, tivesse assanhado a gadaiada, assanhado os seus partidários, porque na extrema-direita existe uma parcela de elementos que o querem ver preso para justamente se livrarem dele e definirem o caminho a seguir com outro nome para disputar as eleições em 2026, já que o Bolsonaro está completamente descartado. E o que, na realidade, ele muito fez nessa audiência, além de se manter como um gatinho, se manter pianinho, ele na realidade o que fez foi mentir descaradamente, porque negou todas as perguntas arguidas a ele e respondeu de forma mentirosa, respondeu que não tem responsabilidade alguma, chamou seus partidários de malucos e disse até que não conhecia, não sabia o que era AI-5, não concordava naqueles que estavam pedindo intervenção militar, pedindo o AI-5, e que ele estava fazendo tudo de acordo com as 4 linhas da Constituição, fato esse que colocaram na sua cabeça por um jurista aloprado que realmente chegou a dizer que as Forças Armadas eram o 4º poder, quando na realidade não existe nenhuma previsão legal na nossa Constituição de 88. Então, meu caro amigo, Bolsonaro, de bravateiro nessa audiência, não passou de um manso gatinho, de um pianinho, porque na realidade é isso que ele é. É um frouxo, é um covarde, e o que ele merece, na realidade, depois, no final da instrução processual, é realmente uma sentença penal condenatória para que ele venha a ser preso e pagar por todos os crimes cometidos, por todo o mal que fez ao povo brasileiro, à democracia brasileira, e isso a gente não pode perdoar de forma alguma, e sem anistia coisíssima nenhuma, especialmente para esse pessoal que foi a nata conspiradora da trama golpista que queriam implantar em nosso país. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só. Peça a cada um que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o gostei ou like para a plataforma
reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal e o meu trabalho e comente aí embaixo. Você acredita que Bolsonaro, nesse depoimento, agiu como um gatinho, se comportou de pianinho para justamente tentar agradar o STF e, em especial, Alexandre de Moraes, a quem tanto esculhambou? Comente aí embaixo também. O que vocês acham? Vocês que fazem parte do gado bolsonarista, que rezaram para pneus e tentaram se comunicar com o celular, com alienígenas. O que vocês acham do comportamento de Bolsonaro nessa audiência em que ele foi ouvido pelo Alexandre de Moraes? Comente aí embaixo. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só e espero voltar a qualquer momento com mais um vídeo especial e diretamente para você.